Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a professora Lúcia Ávila, da Escola Bíblica Terra dos Milagres, Igreja Nova Vida em Olaria, e prosseguindo com nossos estudos na nossa revista sobre os profetas Daniel e Ezequiel, nós vamos hoje à lição 10, que nós começamos a falar agora do profeta Daniel. Nessa lição nós vamos falar sobre Daniel e os 3 amigos. O texto básico da nossa lição vai ao profeta, no livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Nosso texto devocional se encontra no Salmo 47, versículo de 1 a 9. O versículo-chave, Daniel, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: resolveu Daniel, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ao estudarmos essa lição, seremos capazes de saber reconhecer que Deus é soberano e capacita os seus servos para o serviço. Sentir segurança por estar sendo controlado pelo Senhor, mesmo quando as situações parecem desfavoráveis. Agir, fazer diferença onde quer que esteja, por mais difícil que possa ser. E o alvo da nossa lição é nos dar condições de entender a soberania de Deus controlando a vida dos seus servos e capacitando-os para o serviço a eles designado. Viver aquilo que Deus quer. Viver da forma que o Senhor nos direciona, debaixo da sua soberania. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer, no seu reino, que é ganhar almas para Cristo. Onde quer que estejamos, sejamos testemunhas fiéis de quem nos chamou e de quem nos capacitou, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A introdução nos fala de Daniel no centro político dos impérios babilônico e persa, orientando os governantes e merecendo muita confiança da parte deles. Daniel viveu em tempos tumultuosos. No tempo dele, o domínio da Síria chegou ao fim. A Babilônia, sob Nabucodonosor, veio a ser o grande império, que incluía não só a Mesopotâmia, mas também toda a Palestina e até o Egito. Ele ainda viveu para presenciar pessoalmente o início do Império dos Persas. Desde jovem, estava sempre no centro político do mundo de então, ativo na administração imperial, orientando os governantes e merecendo muita confiança da parte deles. O nosso ponto 1 aqui nos traz algumas características de Ezequiel e Daniel, que eram os profetas do Senhor no exílio babilônico. Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece. Ele era da linhagem sacerdotal. E a principal ênfase no ministério de Ezequiel era o cuidado pastoral de Deus pelos exilados. Ele foi deportado para a Babilônia e ele profetizou por 22 anos na Babilônia. Teve um testemunho importantíssimo. E o Senhor disse a ele, o Senhor lhe avisou, está lá em Ezequiel 3, versículo 5, versículo 17. Tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Maravilhoso ministério. Ministério duro, né? Difícil, mas ele era ali a presença do Senhor, num lugar estranho, em terra estranha, em que o povo
certamente estava pensando que fora totalmente abandonado por Deus, que estavam cativos numa terra estranha e que nunca mais voltariam à sua terra natal. Mas o Senhor estava ali através de Ezequiel, um cuidado pastoral por aquelas vidas, por aquele povo tão amado de Deus. E Ezequiel, ele profetizou, viveu no meio do povo. Já com Daniel, foi diferente. O Daniel era da linhagem real. O nome dele quer dizer Deus é meu juiz. E a função do Daniel era uma função política. Ele foi instruído por Deus para estar na administração do reino. Então, a interpretação divina dos acontecimentos históricos, o Senhor deu essa grande graça a Daniel, o Senhor deu esse ministério a Daniel, que era interpretar os sonhos. E ele foi deportado para a Babilônia e profetizou por 70 anos. Só que Daniel, ele tinha essa característica. Ele estava no centro da administração dos impérios, tanto o babilônico quanto o início do Império Persa. Ele teve esse ministério diferente. Daniel 12, versículo 4 e 9, o Senhor deu uma ordem. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E ainda, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Olha que coisa interessante. Daniel falou àquela geração que estava ali, cativa. Daniel serviu ali na administração do palácio. Porém, Daniel também teve visões que são interpretadas para o tempo do fim de todas as coisas. E é muito interessante. Daniel agiu como servidor público. Ele escreveu como estadista, interpretando os reinos do mundo e o reino de Deus. No ponto 2, nós vemos Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, levados ao palácio imperial. Foram levados para o coração do império por ordem de Nabucodonosor, o rei. As qualidades físicas e intelectuais dos 4 jovens eram excelentes. Vamos ver aqui. Daniel 1,4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Que coisa interessante, né? Então, já vimos aqui a finalidade. Para o que eles foram levados? Para o centro administrativo do Império Babilônico. E o 3, que é bem interessante, é o que nós vamos também falar um pouco mais aqui nesta lição. Eles decidiram não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Daniel 1,8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Então já começou Daniel já a liderar os seus amigos. Já começou Daniel a ser um influenciador naquela situação. Nós vamos ver um pouco mais isso à frente e como isso foi importante. Como isso foi importante para a vida desses jovens naquele palácio real, naquela administração, no trabalho que o Rei dos Reis havia designado para eles naqueles impérios. E no tópico 3, nos fala sobre o curso de estudo estabelecido pelo rei.
aqueles jovens seriam educados, seriam aprimorados ali naquela cultura dos caldeus. Eles deveriam aprender, naquele novo ambiente, a cultura e a língua dos caldeus. A língua, a literatura dos babilônios, tudo isso eles deveriam aprender. E o que nós aprendemos com isso? Que para trabalhar e testemunhar com impacto numa cultura diferente, é preciso conhecer e entender essa cultura. Muitas vezes nós queremos falar de Cristo, ministrar o Evangelho, a palavra de Deus, num outro lugar, de cultura diferente da que nós estamos, e queremos impor a nossa cultura, sem respeitar a cultura do povo. E muitas vezes, por não estudar, não aprender, não conhecer e entender a cultura daquele povo a quem nós somos destinados a pregar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é tremenda para nós falarmos em qualquer cultura. Em qualquer cultura, ela não se adapta. Ela é verdadeira em qualquer cultura. Só que para nós aplicarmos a palavra de Deus numa cultura diferente da nossa, a que estamos acostumados, nós precisamos conhecer e entender a cultura do povo com quem nós vamos trabalhar e testemunhar. E o que nós vimos, as implicações para hoje, nesse caso aqui. No mundo de hoje, os filhos dos cristãos têm que fazer vários cursos. Como pais, estamos cuidando de que os meninos aprendam a palavra de Deus em casa e na escola bíblica, de tal maneira que fiquem protegidos dos ensinos falsos lá fora, ou mesmo da internet, onde eles fazem pesquisas e navegam tranquilamente. Então, nós precisamos dar esta base bíblica. Quando Daniel e os seus amigos foram para a Babilônia, eles já eram sábios e entendidos na cultura hebreia. Eles não foram lá sem base nenhuma, não. Eles não foram lá sem que soubessem a sua origem, sem que soubessem e conhecessem e entendessem a sua própria cultura, que era a cultura dos hebreus, dos israelitas. Muito se deve ao sucesso deles lá na Babilônia, o testemunho deles na Babilônia, com a base que eles tiveram. Possivelmente eles tiveram essa base em suas famílias, nos estudos da palavra de Deus. Porque não adianta querer entender e conhecer as Escrituras se não estudá-las, se não estiver com elas no dia a dia. Então, é necessário que a gente esteja arraigados na palavra de Deus. E que na nossa revista diz assim: ao adquirir os conhecimentos essenciais para a sua área de trabalho, precisa manter os valores revelados de Deus, confiando em Cristo. Pois, como está escrito lá em Colossenses 2:3, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que lindo isso! Que lindo isso! Então, hoje, nós precisamos ter uma boa base bíblica, para que nós possamos testemunhar e não ser influenciado por outras culturas. Porque com o advento agora da internet, onde nós podemos navegar e conhecer muitas culturas de outros países, até estarmos conversando e interagindo com pessoas de outras culturas, de outros países, mesmo dentro de nossa casa, através da internet, nós precisamos ter uma boa base bíblica para não nos deixarmos influenciar pelo conhecimento e pela cultura alheia. Nós precisamos estar com nossos fundamentos fincados na palavra de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus.
Pois, como dissemos aqui em Colossenses, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. E a gente precisa vir para ele. No próximo tópico aqui, tópico 3, sobre o curso de estudo estabelecido pelo rei, a primeira prova foi sobre a situação dos jovens. Logo que chegaram ao palácio, os 4 jovens precisaram reafirmar sua fé e obediência ao seu Deus. Foi-lhes designado alimento muito especial, o mesmo usado pelo próprio rei. Se não o recebessem e a saúde e a aparência deles deteriorassem, o oficial responsável pagaria com a vida. E ele foi muito franco. Porque, pois, viria ele, o rei, veria o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Está registrado em Daniel 1, versículo 10. Que a justiça de Nabucodonosor era sumária e cruel. Então, nós vamos ver aqui essa situação desses jovens. Primeiro, que eles não foram colocados naquela situação somente os 4. Havia mais jovens com eles. Então, além da influência da cultura, estar longe de casa, eles receberam até os nomes babilônicos, rodeados de uma cultura totalmente diferente daquela em que foram criados, e com esse convívio com outros jovens, porque vinham jovens de todos os lugares. Eles capturavam as pessoas e traziam para o palácio para servi-los de todos os lugares, não foi só de Israel, não. Então, esses jovens estavam ali todos reunidos, fazendo esse curso de aperfeiçoamento, para o rei escolher quais deles seriam os que serviriam ali no palácio. Então, como esses jovens enfrentaram o desafio? Primeiro, foi o posicionamento. Posicionamento. Como esses jovens se posicionaram? Como Daniel e os seus amigos se posicionaram. Diz assim Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração, tomou uma posição, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Para o hebreu, o coração é a sede da vontade, onde se tomam as decisões da vida. Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, aqueles jovens estavam ali confinados. Pois é, nós estamos falando tanto nesse tempo de pandemia em confinamento. Esses jovens estavam ali confinados, mas em uma situação ainda pior. Por quê? Porque eles eram escravos, eles não tinham escolha. Não tinham escolha, tinham que obedecer ou obedecer, se quisessem continuar vivos. Então, eles tomaram posicionamento. Ainda que ali, numa situação que muitos ficariam em desespero. Mas preste bem atenção. Não importa onde nós estejamos, não importa qual seja a nossa situação momentânea, o que estivermos passando, não importa. O que importa é o que está no nosso coração. O que importa é o que nós estamos, onde nós estamos posicionados, em que nós estamos firmados. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Porque numa hora dessa, a boca fala do que o coração está cheio, como nos diz a palavra. Então, foi esse posicionamento que Daniel teve. Não vamos nos contaminar com esse alimento. Por quê? Porque provavelmente fugia dos padrões hebreus de alimentação. Mas nós vamos ver mais à frente o segundo
passo que eles deram para enfrentar. Foi o exemplo. O exemplo de Daniel ajudou os outros 3 rapazes, porque eles o acompanharam na sua posição. Os rapazes que estavam lá junto com eles, Ananias, Misael e Azarias, hebreus que estavam ali com Daniel, que nesse já tinham até recebido nomes babilônicos. Eles estavam ali e seguiram o exemplo de Daniel. Não, nós também não queremos nos contaminar. E o tópico 3, que é sobre sabedoria. Daniel falou educadamente com o oficial responsável que deveria fornecer todas as suas refeições. Olha que exemplo tremendo. Com sabedoria propôs um teste para acalmar o medo do homem. 1:12 diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens, dos outros jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Olha que sabedoria, que coisa interessante. Ele não enfrentou, não confrontou, não bateu o pezinho, não ficou chateado, não fez bico, não fez nada. Nada que pudesse irritar mais ainda aquele homem que estava responsável por alimentá-los, por instruí-los. Não, ele mesmo propôs uma outra questão ao rei, ao oficial que estavam ali para alimentá-los, para dar-lhes, definir a sua refeição. E deu certo. Não se contaminaram com comida e bebida que a lei de seu Deus proibia. E em Daniel 1:15 diz assim: e no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Que maravilha! Então nós estamos diante de belos exemplos para quando enfrentarmos desafios, nos posicionar de acordo com o que temos no nosso coração, que evidentemente deverá ser os princípios da palavra de Deus. Sermos exemplo para outros seguirem e termos sabedoria para lidar com a situação, com aqueles que estão com autoridade sobre nós. Muitas vezes nós desrespeitamos as autoridades, confrontamos as autoridades, desrespeitamos, desobedecemos. Não é isso que tem que ser feito. Nós precisamos ter sabedoria para lidar, porque o Senhor nos dará a vitória, se estivermos dentro dos princípios bíblicos, porque eles não falham. A palavra de Deus não falha, não erra. E o Senhor tem prazer em cumprir a sua vontade em nossas vidas. Daniel para hoje. Que lições podemos tirar de todas essas informações que tivemos até aqui? Como isso nos afeta hoje? Precisamos estar firmados nos valores de Deus. Quando surge uma situação constrangedora, na escola ou na empresa, em que se pede convivência com algum procedimento desonesto ou injusto, o cristão tem que se firmar nos valores de Deus, mesmo arriscando-se a perder o emprego ou a não conseguir o diploma de que tanto precisa. E no 2, precisamos ter um testemunho firme e claro. O nosso testemunho firme e claro ajuda os nossos irmãos a também terem um testemunho não equivocado. E o 3, cada tentação vencida hoje nos fortalece para vencer os ataques maiores de amanhã. E no 4, pelas decisões certas, dia após dia, o nosso caráter cristão amadurece. Tiago 1, de 2 a 4,
vai nos trazer essa importante informação da palavra de Deus para nós estarmos firmados. Porque é na palavra de Deus que nós nos firmamos, é na palavra de Deus que nós estamos arraigados. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A ação de Deus na vida desses jovens. Deus cuida de seus servos, mesmo no exílio. Seu poder e autoridade não se limitavam à terra de Judá. E para Daniel e para os seus amigos ficou bem claro isso, desde o início. Desde o início. E aquele povo precisava saber, o povo de Deus que foi levado ao exílio, que eles achavam que Deus só estava ali em Jerusalém, no templo, cuidando deles, que Deus só cuidava deles na terra prometida. Não. Deus aqui começa a mostrar de uma forma extraordinária que Ele cuida dos seus, aonde quer que estejam, o Senhor cuida. E também que Deus capacita para o seu serviço. Daniel e seus colegas teriam que cursar todas as matérias exigidas pelo rei, a cultura e a língua dos caldeus. Mas isso em si só não seria suficiente para o serviço que Deus projetava para aqueles naquele ambiente. Deus não só os capacitava para fazer excelente curso, mas também dava-lhes dons. Daniel 1,17 diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Que capacitação extraordinária. Que capacitação extraordinária. Mas é necessário a gente também entender que eles se esforçaram para aprender toda a cultura e a língua dos caldeus. Eles estudaram, eles se esforçaram, com certeza eles pediram a Deus graça, sabedoria para aprender. E Deus os capacitava para fazer excelente curso. E o Senhor acrescentava dons a eles. Que coisa maravilhosa. Deus preparou os seus servos para uma importante missão transcultural. E é necessário que a gente fale aqui o que é uma missão transcultural. A missão transcultural é quando você vai a um lugar, a um povo, um país, a uma localidade, onde a cultura é diferente do seu país de origem, da sua terra de origem. A terra de origem de Daniel e seus amigos era Israel, era a cultura hebreia. Então eles foram para uma terra bem distante, para a Babilônia, onde a cultura era totalmente diferente, era outra, era completamente diferente. A língua era outra. Veja bem que coisa interessante, o idioma era outro. Então era necessário que eles aprendessem toda essa cultura, toda a língua, para que eles pudessem fazer ali o trabalho de Deus com excelência. Então Deus preparou e Deus contemplou a Daniel com espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução para casos difíceis. Está lá em Daniel 5,12. Olha como Deus ele dá além do que a gente imagina, do que a gente pensa. Porque se nós fôssemos fazer um curso aqui agora, digamos assim, se nós fôssemos para uma missão transcultural, precisássemos estudar a respeito dessa terra, desse povo, nós ficaríamos apenas, digamos assim, satisfeitos. Se nós tivéssemos tivéssemos uma boa bagagem de conhecimento dessa cultura, aprendêssemos a língua desse povo.
nós já ficaríamos felizes. Mas Deus vai além. Deus vai além. Por quê? Porque o cristão, o servo do Senhor Jesus, aquele que testifica do Senhor Jesus, precisa viver e precisa trabalhar em excelência. E para trabalhar em excelência precisa dos dons que o Senhor dá. Está aqui escrito: Deus deu um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções para casos difíceis. O Senhor foi que deu isso a Daniel. Daniel não adquiriu isso com seu esforço. Ele pode ter adquirido conhecimento da cultura e da língua daquele povo até por esforço próprio. Mas os dons é Deus quem dá. Deus capacita com dons aos seus chamados, aos seus enviados para uma missão. Então, caso você seja enviado, porque nós somos enviados todos os dias, mas nós estamos ainda dentro da nossa pátria, do nosso país. Mas quando nós estivermos falando com pessoas de uma cultura diferente, de uma língua diferente, é necessário que a gente se aprimore, que a gente tente aprender algo a respeito dessa cultura com quem nós estamos falando. Porque nós estamos na nossa terra, no Brasil, nós temos a oportunidade de ter aqui povos de todas as línguas, tribos e nações. E temos a oportunidade de falar com eles muitas vezes, mas nós não conseguimos falar porque não os conhecemos, não conhecemos a sua cultura, não conhecemos a sua língua. E tudo bem, deixamos para lá. Não sei. Mas se aparecer alguém para você falar de Jesus, que tem uma outra cultura, uma outra linguagem, se esforce para aprender algo a respeito daquilo, para falar com aquela pessoa com graça, com sabedoria. Peça a Deus dons. Peça a Deus dons. Que o Senhor dá os dons. O Senhor dá sabedoria a quem pede. O Senhor dá. Vamos nos preparar, porque a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Nós vemos aqui, então, a ação de Nabucodonosor, o rei. Passaram-se 3 anos e agora o rei queria saber. O rei foi arguir a todos os jovens. Foi um curso intensivo que colocou todos aqueles jovens a par do conhecimento de toda a cultura. Isso incluía, inclusive, a alimentação, como nós vimos. Língua. E agora chegou a hora da prova final. E a banca examinadora era o próprio rei, Nabucodonosor. E o rei falou com eles, com todos eles. Veja bem, com todos eles, o rei falou com todos eles. E qual foi o resultado? Quem foi aprovado? Daniel, capítulo 1, versículo 19 e 20, nos dá a resposta. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Extraordinário é o resultado. O resultado é extraordinário. Esses 4 jovens, eles se dedicaram de tal maneira, nesses 3 anos de curso intensivo, eles se dedicaram de tal maneira, eles buscaram a Deus de tal maneira, eles buscaram os dons de tal maneira, que eles foram aprovados. Mas eles não foram aprovados de qualquer maneira, passou ali raspando, passei raspando. Não, não, não. Eles foram aprovados com excelência. Diz aqui a palavra que nem em todo o reino, os magos, os sábios, em todo o reino não se achou alguém como esses 4 jovens que se dedicaram
a fazer a vontade do Senhor, a fazer a vontade do Senhor mesmo em terra estranha, mesmo num lugar que eles estavam cativos. Eles não tinham liberdade de ir e vir. Mas a liberdade deles, sabe qual era? Era fazer a vontade de Deus. Essa era a liberdade deles. Eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus. E creia, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o Senhor opera conosco. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá dons, o Senhor nos faz inteligentes, sábios. O Senhor nos faz sobrepujar aos maiores da terra. Fica uma lição muito, muito maravilhosa para nós. Já nesta primeira lição sobre esses 4 jovens. Um ensinamento maravilhoso para nós. O Senhor capacita, o Senhor dá graça, o Senhor dá dons. Precisa tão somente discernir a vontade de Deus. Precisa tão somente sabermos que o Senhor é quem nos dá graça, sabedoria e discernimento para sabermos onde é o centro da vontade de Deus, onde o Senhor quer que estejamos, onde o Senhor quer que façamos a sua obra. Ali é o lugar certo, independente das circunstâncias ao redor. O lugar certo é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós chegamos à conclusão dessa nossa lição 10, com uma pergunta: o que é relevante em nossas vidas com Deus? E nós vimos aqui que vários aspectos da vida com Deus chamam a atenção nessa passagem de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21. E a primeira delas: conhecer e obedecer às Escrituras geram fruto na nossa vida, na vida de nossos filhos, na vida daqueles a quem ministramos a palavra de Deus. Então é necessário conhecer e obedecer às Escrituras. O ponto 2. Fidelidade a Deus em todas as áreas da nossa vida, pessoal, familiar ou profissional. Podemos contar com Ele para nos direcionar. Não estamos sozinhos. Precisamos ser fiéis ao Senhor. O ponto 3. Firmeza no testemunho, especialmente em circunstâncias difíceis. Porque nós vamos servir de testemunho a quem está ao nosso redor, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo, a também se manterem firmes no seu testemunho. Olha que responsabilidade nós temos. Temos uma responsabilidade tremenda diante de Deus e diante do mundo, diante das pessoas. O Senhor Deus diz que nós somos testemunhas de que Ele é Deus. Então precisamos ter firmeza no testemunho. E no ponto 4. Deus nos capacita para causar impacto santo e eficaz no ambiente social. Então o Senhor nos quer, na realidade, agindo com excelência. Seja no campo profissional, seja no campo educacional, se nós formos estudantes, precisamos causar impacto santo onde nós estamos. Principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Muitas pessoas ficaram reclamando demais desse tempo de confinamento, que passamos desse isolamento social que tivemos que fazer agora nessa pandemia no início do ano de 2020. Muitos lares, inclusive, tiveram sérios problemas de relacionamento. E, infelizmente, uns chegaram até a serem desfeitos.
quando nós vimos também que a violência doméstica aumentou drasticamente nesse período de isolamento social. E eu quero lembrar, como eu falei antes aqui, num dos tópicos da lição, que esses 4 jovens, eles estavam em confinamento obrigatório. Eles foram levados cativos e ficaram em confinamento 3 anos. 3 anos em confinamento num curso intensivo para servir diante do rei. E o cativeiro nessa terra babilônica para o povo de Israel durou 70 anos. Inclusive o próprio Daniel não voltou à sua terra natal. Morreu lá, no cativeiro, em Babilônia. Então, veja bem, é um exemplo extraordinário para as nossas vidas, o que esses jovens nos passam. Nós precisamos causar um impacto positivo, santo, eficaz, no meio da nossa parentela, a começar de dentro da nossa casa, dos nossos lares. Como estamos sendo para as pessoas? Nós estamos tendo uma firmeza de caráter, de testemunho? Nós estamos sendo fiel a Deus? Nós estamos cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Nós estamos frutificando, dando frutos bons dentro da nossa casa, com a nossa parentela, com a nossa vizinhança, no nosso país. Nós queremos mudança. Nós queremos muitas mudanças e elas são necessárias mesmo. Mas elas precisam começar em nós. Precisamos nos posicionar. Precisamos ser exemplo. E precisamos também ter sabedoria. Pedir a Deus sabedoria, porque é preciso muita sabedoria para estar no meio do povo e causar um impacto santo e eficaz no ambiente social onde estamos inseridos. Que o Senhor nos dê essa graça. Vamos pedir ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos cada dia mais estar aos pés do Senhor, pedindo, para que nós sejamos os agentes de mudança na nossa casa, que nós sejamos os agentes de mudança na sociedade, que nós reclamamos tanto de tudo e falamos coisas que às vezes não deveríamos nem sequer falar. E o Senhor nos diz que nós devemos ser exemplo, que nós devemos ser fiéis no testemunho. E Ele diz assim: vocês não estão sozinhos, eu vou lhes dar ferramentas e eu vou lhes dar dons excelentes para que façam a diferença no meu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa graça infinita e que a gente não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de servir ao Senhor, onde quer que estejamos, porque Ele é fiel, fiel, para nos guardar, nos proteger e nos capacitar. Que o Senhor nos abençoe, com graça sobre graça.